Como que a gente pode pensar uma comunicação comunitária para o nosso território, a nossa realidade aqui? Bom, então diante disso, as redes sociais online, elas têm uma possibilidade muito grande de potencializar essas ferramentas de comunicação. Mas a gente tem também outras estratégias que são produzidas. Jornais, jornal mural, um jornal impresso mesmo, que é distribuído, que pode ser feito através da própria comunidade. Também a gente pode pensar em fanzines, que são panfletos também, que são trabalhados de uma maneira mais específica sobre um determinado assunto. São similares a esses jornais comunitários, mas numa versão mais enxuta. A gente pode pensar também nas rádios comunitárias, que têm também feito um grande trabalho de aproximação das pessoas e de apresentar conteúdos que estão relacionados à própria comunidade. Como também a gente pode ver a inserção de rádios online, blogs. Então, uma série de ferramentas que estão ao nosso serviço para justamente potencializar essa comunicação em comunidade. Mas para isso é preciso que a gente conheça a nossa realidade, conheça o nosso espaço. Então eu vou falar aqui para vocês de alguns passos que a gente pode seguir de maneira a identificar, de repente mapear essa comunicação em nosso espaço. Esse é o primeiro momento. Pensar o que a gente já tem de comunicação em nosso território. O que a gente usa para se comunicar. Já pensaram sobre isso? Então, a partir desse movimento, é possível diagnosticar. A receita é mais ou menos como acontece com o médico. Às vezes a pessoa tem uma determinada doença, ela vai até o médico e ele passa uma série de exames para poder descobrir qual é aquela doença e depois ele passa um remédio. Parecido com isso a gente pode fazer com a nossa comunicação aqui, no Bosque das Bromélias. Pensar quais são esses nossos sintomas, o que tem acontecido aqui. Às vezes pode ter alguma desavença, às vezes uma comunicação que não chega em um determinado lugar. Pensar por que isso acontece. A partir do momento que a gente conseguir desenvolver esse trabalho com uma equipe, em conjunto com os nossos vizinhos, poder também construir uma possível solução a partir desses instrumentos de comunicação que eu mencionei anteriormente. E depois daí, pensar também que pessoas poderiam ser mobilizadas para poder fazer um determinado trabalho. Aí é a hora de uma pessoa que tem afinidade mais com rádio, se aproximar de outra, ou um que queira fazer mais um trabalho pela internet, um outro que queira mais a parte de jornalismo, criar esses grupos, criar também o que a gente chama de rotinas, né? Rotinas para fazer acontecer essa comunicação. Assim como a gente acorda de manhã e sabe que precisa tomar café, precisa tomar um banho, sair de casa, fazer também o mesmo, colocar a comunicação da nossa comunidade aqui como uma rotina e estabelecer também esses dias e horários de encontro de modo a poder produzir. Mas para isso a gente também vai precisar pensar em como seria então essa comunicação de um instrumento. Então, para que ele vai servir? Por exemplo, eu quero fazer um blog para a nossa comunidade, ou quero produzir um fanzine, mas eu vou fazer isso para quê? Então, essa pergunta, ela está relacionada a uma espécie do que a gente vai chamar de um projeto editorial. E esse projeto editorial, ele vai definir para a gente aqui quais são os temas que vão estar ali. Eu posso criar, por exemplo, num jornal comunitário, uma seção de classificados. Então, é possível que a gente faça isso, mobilize alguns instrumentos de comunicação, crie suas rotinas e daí mais para frente a gente vai ver como pensar esses instrumentos, mas tendo como sempre um interesse maior de pensar o que eu quero com esse instrumento, não é? O que a comunidade pode absorver melhor. Nós temos acesso à internet que possibilite trabalhar de maneira efetiva nesse suporte ou eu devo ir para o impresso ou em rádio? Então são questões que devem ser pensadas em comunidade para que a gente possa ter uma visão melhor e que possa, nesse diagnóstico, resolver os nossos problemas de uma maneira mais participativa e também em comunidade.